Queridos, eu quero contar uma história pra vocês. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu era um adolescente, eu estava numa igreja em São Paulo e eu ouvi falar sobre uma outra igreja que estava fazendo teste vocacional para os adolescentes. Eu lembro que eu saí da minha igreja, fui lá e fiz aquele teste, porque a ideia era o seguinte: puxa, eu só tenho 16 anos, sou um adolescente, o que eu vou fazer, para onde eu vou, onde que eu vou aplicar os esforços na minha vida? E eu fui para essa igreja e eu lembro que o teste lá deu que eu era uma pessoa que gostava de aconselhar, de ajudar, de desenvolver pessoas. E quando eu falo de desenvolvimento humano, porque hoje eu ouvi isso há 16 anos, quando eu tinha 16 anos, mas hoje essa é a minha história, essa é a minha vida. Eu trabalho ajudando pessoas e desenvolvendo pessoas. Mas eu acredito que desenvolvimento humano tem a ver com 3 áreas da vida. Tem a ver com corpo, alma e espírito. O que é o corpo? A nossa saúde. Alma, emoções, e o espírito, a nossa espiritualidade, o nosso futuro espiritual. E qual é a questão? A Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, ó: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida abundante é quando você consegue equilibrar essas 3 bolinhas. E se as 3 coisas são importantes, por que a gente vê pessoas permitindo que bolinhas caiam no chão? Estão tentando equilibrar e ó, vão embora. De repente tem a saúde, a saúde estável, uma boa saúde, mas é emocionalmente despreparado, pessoas que perdem a razão, pessoas emocionalmente desequilibradas. Outras até têm a emoção forte, mas não cuida da saúde. Ou outro até tem a saúde bem cuidada, mas não está nem aí para a sua vida espiritual. Então o que eu acredito que é desenvolvimento humano? É quando você consegue equilibrar as 3 bolinhas. É quando você consegue ter um corpo saudável, cuidar da saúde, emoções bem saradas, bem tratadas, ou seja, uma pessoa equilibrada, e saber quem você era, quem você é e para onde você está indo, o que você fez antigamente, o que você está fazendo agora e para onde você está indo. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Queridos, por que eu estou falando sobre isso? Porque durante a nossa vida, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, nós temos muitas funções. Você é uma pessoa, mas você tem a função na área familiar, na área profissional, nas amizades, você faz um monte de coisa. E durante o dia nós recebemos muita carga emocional. Muitas vezes são brigas em casa, muitas vezes é uma discussão no trabalho, muitas vezes uma situação difícil numa outra área. E se você não tiver a sua vida equilibrada, o que acontece? Essa carga emocional encontra um coração desequilibrado e a consequência é muito maior. E é por isso que tem pessoas que podem até ter uma saúde legal, mas elas estão desequilibradas emocionalmente e explodem. Sabe, pessoas que explodem muito rápido, um dia tá bem, no momento tá bem, no outro momento já tá querendo matar, esganar outra pessoa. Em um momento a pessoa, ela quer conquistar o mundo, ela fala assim, puxa, que legal, eu amo a minha vida, no outro dia não quer levantar da cama. Essa instabilidade é devido à pessoa não ter esse equilíbrio. E esse é o alvo do nosso inimigo. Eu costumo dizer o seguinte, que existe um ladrão de emoções, um profissional em desequilibrar a nossa vida. E esse desequilíbrio vai fazer mal para as pessoas. Então nessa dica eu queria te dizer o seguinte: como ter a vida equilibrada? Como entender esse processo de Deus na nossa vida? E eu vou te contar isso contando um pouquinho do meu relacionamento conjugal. Deus restaurou meu casamento depois de 7 anos. Muitos de vocês já ouviram essa história. Eu fiquei careca de falar sobre ela, tá? E a ideia é o seguinte: durante 7 primeiros anos briguei muito com a minha esposa e depois eu fui perguntar para Deus, eu tô errado em relação a isso? Porque eu achava o cara super certo e Deus me ministrou. Falou assim, filho, você tá errado, você é o sacerdote, muda você que eu mudo ela. E Deus foi me ministrando algumas coisas, uma coisa bem interessante. Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher. Se Deus criou o homem, ele entende de homem. Quando ele criou a mulher, ele também estava dizendo, eu entendo de mulher. Quando um fabricante, ele fabrica algo, ele coloca um manual de instruções para dizer assim, se você quiser viver, se você quiser usar 100% daquilo que eu criei, você precisa ler o manual. O problema é que nós jogamos fora o manual. Quando Deus criou o homem, ele criou a mulher, ele fez o manual. E ele colocou em livros. E sabe, amados, o que Deus ministrou no meu coração? Ele falou assim, filho, presta atenção aqui na Bíblia agora, querido. Eu criei o homem, eu criei a mulher, e eu entendo de homem e eu entendo de mulher. Muitas brigas acontecem porque o homem quer entender o seu cônjuge, a mulher quer entender o seu cônjuge aqui na horizontal.
Mas se Deus está aqui e Ele criou o homem, e Ele está aqui e Ele criou a mulher, presta atenção, aqui formou um triângulo. Aqui está muito longe a distância. Quanto mais perto esse homem está de Deus e quanto mais perto essa mulher está de Deus, a distância entre os dois diminui. Agora, é fácil isso acontecer? Claro que não. É fácil você ouvir o que você não quer e segurar, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não levo desaforo para casa. Puxa, mas vamos lá, o casamento é uma arte de saber viver. É uma arte de ouvir muitas vezes o que você não quer e esperar o momento certo para falar aquilo que a outra pessoa precisa. É uma arte estar casado, é uma arte viver. E aí Deus nos ensina na palavra dele. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas esquecem da palavra, esquecem do manual e querem ter uma vida equilibrada aqui na terra. Então qual é a questão? Quanto mais perto eu estiver de Deus, mais clara vai estar a minha identidade. Então, esse ladrão de emoções não vai conseguir derrubar, não vai conseguir me desequilibrar, porque quando acontece uma briga na minha casa, eu sei quem eu sou e eu acesso a Deus, e isso me protege de não tomar uma decisão errada. Isso também em relação à mulher. Quando eu sei quem eu sou, uma situação no meu trabalho não me rouba, não me desequilibra. Eu não vou pedir a conta de um trabalho que foi de Deus por causa de uma situação horizontal, porque eu estou aqui no vertical. Então a ideia dessa dica é te falar o seguinte: existe um manual, existe um livro para te ajudar a ser uma pessoa equilibrada. E quanto mais distante você estiver desse livro, em algum momento isso vai trazer desequilíbrio, e com esse desequilíbrio vai trazer dores. E a Bíblia, já falei isso, Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o que é ter vida abundante? Vida abundante é ter as 3 bolinhas equilibradas. Então vamos lá? Meu corpo, cuidando dele. Amados, eu tenho um projeto de estar sendo usado por Deus até os 90 anos. Eu tenho 45 agora, faço em outubro 45 anos, mas eu estou cuidando desde os 35, mudando a alimentação, treinando, para que eu possa chegar bem, para que eu possa ser um senhor usado por Deus e não por limitações físicas que me impeçam de ser usado por Ele, entende? Então, um corpo saudável, emoções saradas. A Bíblia diz que como uma cidade sem muro é um homem sem domínio próprio. Qual é a explicação para nós hoje? Uma cidade sem muro naquela época antiga, roubada por ladrões. Eles não roubavam lixo, eles roubavam riquezas. Uma pessoa sem domínio próprio, o que acontece? Ele perde as suas riquezas. Família é uma riqueza, saúde é sua riqueza, amizades são riquezas. Então pessoas acabam perdendo tudo isso porque não tem equilíbrio nas emoções. Então vamos lá? Corpo saudável, alma curada e espiritualidade bem resolvida. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, mas eu sei para onde eu estou indo. E quem eu sou? Um filho escolhido por Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu a dedo, mas Ele quer ver isso na tua vida, o equilíbrio. Ele está te entregando as 3 bolinhas. Eu te pergunto nessa dica do Biga: o que você tem feito com as 3 bolinhas? Sabe qual é a base disso? Vamos lá? Qual é a base? A palavra. Eu só consigo ter as 3 bolinhas equilibradas se eu estiver baseado na palavra. Se você vive dizendo que não tem tempo para a palavra, eu sinto te dizer que em algum momento uma bolinha vai cair fora, outra vai cair e essa também vai cair. Dá para entender? A base está aqui. Isso te ensina a ter equilíbrio, e todo o equilíbrio vai te fazer, todo o equilíbrio vai te fazer chegar no final sem perder as coisas que Deus te deu. Então vamos lá? A Bíblia diz que tudo que Deus faz dura para sempre. Se você casou, se você tem uma família, Ele quer que isso dure. E isso você vai ter que ter as emoções saradas para isso. Se você conheceu a Jesus, Ele quer que você ande com Ele até o final. Você vai ter que saber quem você é no mundo espiritual. E na saúde é a mesma coisa. Se você quer chegar bem, não é dizer um dia eu vou cuidar da saúde, é começar e ir até o final. Eu quero orar por você, porque a base está aqui. Amém? Pai, nos ajude, em nome de Jesus, a ter a nossa base fixa em Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és tudo que a gente precisa, e nós te pedimos, nos ajude a nos apaixonar cada vez mais pela Tua palavra, ao ponto de termos esse equilíbrio que vem do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana, até a semana que vem. Valeu!